A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos no limiar de acontecimentos que nos colocam cada vez mais próximos do cumprimento das profecias escatológicas registradas na Bíblia. Seja bem-vindo à série Sinais. A história de Israel e da Igreja registra diversas ocasiões em que pretensos profetas, aproveitando-se da efervescência dos movimentos cristãos, enganaram milhares de pessoas. Não é por acaso que Jesus dá início ao seu sermão profético em Mateus capítulo 24, dizendo: acautelai-vos. Isso significa que devemos ter cuidado ao analisar e ao interpretar as profecias bíblicas. Muitos marcaram a data da volta de Cristo, levando milhares de cristãos a frustrações irreparáveis, apesar de Jesus ter dito claramente que ninguém sabe o dia exato desse glorioso acontecimento, conforme nós podemos conferir em Mateus capítulo 24, versículo 36. Portanto, começamos desde já a perceber a abissal importância do conhecimento bíblico para refutar as falsas interpretações, as falsas profecias e os falsos profetas. Muitos empreenderam revelar eventos futuros, desde os mais famosos como Nostradamus e Edgar Cayce, até os anônimos, que geralmente aparecem em programas de TV sensacionalistas. No entanto, apenas os profetas bíblicos falaram com autoridade sobre o assunto. Sendo Deus onisciente, Ele conhece o passado e o futuro. Eu quero fazer uma pausa aqui para dizer que esta onisciência de Deus, ela é absoluta, pois no teísmo aberto, por exemplo, se usa o mesmo termo, porém com um significado totalmente diferente. Segundo o teísmo aberto, Deus não sabe tudo. Isso é, Ele sabe tudo o que existe para ser conhecido. Como o futuro ainda não existe, Deus, teoricamente, segundo essa forma de pensamento, não conheceria o que se constitui um disparate total. Deus é onisciente no sentido mais pleno e mais amplo que a palavra onisciência possa ser apresentada. Portanto, estão sob a soberania de Deus tanto o passado como o futuro. Assim sendo, Deus revelou o futuro diversas vezes através dos profetas bíblicos, apesar de que a palavra profecia não signifique apenas a simples previsão do futuro, mas também a correta interpretação da palavra de Deus. Nesse sentido, as profecias bíblicas foram dadas para auxiliar os crentes em sua vida espiritual e jamais para satisfazer a sua curiosidade de saber o que vai acontecer. Deus deu a profecia para mudar os nossos corações, não para encher as nossas mentes de conhecimento. Sempre que Deus anuncia através da sua palavra eventos que ainda são futuros, Ele abrange com suas previsões aplicações práticas para a vida genuinamente cristã. As profecias bíblicas são de extrema importância para a compreensão panorâmica do plano da salvação. Estudar as profecias bíblicas produz em nós louvor a Deus, pois o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 36, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Produz também encorajamento e consolação, como também o apóstolo Paulo afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, ordenando que os cristãos devem consolar uns aos outros. O estudo das profecias bíblicas também produz estabilidade espiritual, conforme nós podemos perceber na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 2, onde ele nos diz que nós não devemos nos mover facilmente do nosso entendimento e o estudo das profecias também produz a santidade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 11, diz que nos convém ser santos para a vinda do Senhor. No entanto, para entender corretamente o sentido das profecias bíblicas, é extremamente necessário observar uma interpretação gramatical, histórica e contextual. E, claro, a busca do Senhor em oração. Nós vivemos um tempo em que muitos líderes cristãos menosprezam o valor do estudo das profecias por achá-las de difícil compreensão
e outros por pura negligência. Não obstante, não percebem eles que, agindo assim, estão jogando no lixo 1/4 da palavra de Deus, uma vez que 25% da Bíblia é composta de profecias. Outros líderes que desprezam o estudo das profecias bíblicas estão baseados nas experiências desagradáveis criadas por pessoas e grupos cristãos que marcaram datas para o cumprimento de determinados eventos e que fracassaram, como Charles Taze Russell e Guilherme Miller. Há também os que evitam estudar esse importante tema devido ao sensacionalismo de alguns envolvendo datas e nomes de pessoas famosas como supostos anticristos e outras aberrações. Entretanto, estes não são motivo para deixar de conhecer as profecias da Bíblia a respeito desse tempo que a igreja vive e dos tempos que ainda virão. Não há sentido algum em abandonar partes da Bíblia tentando evitar exageros. O que precisa ser combatido é o exagero e jamais os textos bíblicos. O relativismo teológico dos nossos dias não pode jamais ofuscar a importância do estudo das profecias bíblicas, principalmente nos tempos em que vivemos, quando muitas dessas profecias estão em pleno cumprimento. Mesmo neste mundo secularizado, a mensagem profética mais importante é a volta de Cristo, mensagem que aos poucos deixou de ser anunciada, sendo sutilmente substituída pelas supostas curas e milagres e pela teologia da prosperidade. Devemos diligentemente lembrar do que Paulo disse em sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ínterim, a palavra de Deus também afirma categoricamente em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O apóstolo João também não deixa de exortar esta geração, dizendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Estes são apenas alguns dos centenas de textos bíblicos que falam da importância do estudo das profecias bíblicas. Isto bem demonstra que a escatologia deve ser a matéria estudada com mais afinco pelos cristãos nos últimos dias. Escatologia é uma palavra grega que vem da junção de dois termos gregos, escatos, últimas coisas ou últimos acontecimentos, e logos, que significa estudo ou tratado. É a matéria da teologia que estuda os eventos futuros profetizados na Bíblia. Este é, por exemplo, o caráter do livro do Apocalipse, que encontramos já no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A Bíblia toda é a total e perfeita revelação de Deus para a humanidade. No Antigo Testamento, a partir de Abraão, os juízes e os profetas, Deus revelou a sua vontade. No entanto, no Novo Testamento, a igreja é o alvo principal da revelação de Deus. A igreja comprada com o sangue de Jesus Cristo na cruz e fundada por ele em Pentecostes, caminha pelo deserto desse mundo com a esperança advinda das profecias da Bíblia. Assim sendo, a escatologia bíblica busca interpretar corretamente os textos proféticos, levando em consideração todo o conjunto das Escrituras Sagradas, a fim de impedir que opiniões, ideias, demais excrescências deturpem o verdadeiro sentido da revelação de Deus. O apóstolo Pedro assim define essa questão na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Dessa forma, todo estudante da Bíblia precisa estar convicto da inerrância das Escrituras, pois seu conteúdo é infalível
e infinitamente superior a qualquer tipo de prognósticos humanos. A esta altura do nosso estudo, é necessário mencionar os diferentes métodos de estudo da escatologia bíblica e das profecias bíblicas. Vários métodos de interpretação das profecias têm sido utilizados pela Igreja no decorrer dos séculos e nem sempre as conclusões dos teólogos foram unânimes. Muitas ideias divergentes surgiram e persistem até os dias de hoje em diversos grupos cristãos. Um desses métodos de interpretação é o alegórico, ou figurado. Segundo os teólogos que se utilizam desse método, ele admite a interpretação literal de qualquer declaração profética, mas unida a uma interpretação moral ou figurada. Nesse caso, é preciso cuidado por parte do estudante de escatologia para não tornar o sentido moral de uma profecia mais importante que o seu sentido escatológico. O grande compromisso do estudante de escatologia está em nunca descolar uma profecia bíblica do seu contexto histórico. Agindo assim, irá livrá-la de especulações, não rebaixando a uma mera reflexão. Portanto, todas as declarações, eu sinto que essa profecia significa isso ou aquilo, ou então, eu penso que talvez esse texto fala tal coisa, são declarações que descambam para o terreno do erro interpretativo e assim para as heresias, que são deturpações e aleijões doutrinários. Esse tipo de estudo tem feito algumas pessoas vaidosas e irresponsáveis efetuarem verdadeiras mutilações nos textos bíblicos. Sendo assim, o método alegórico é importante, tanto quanto este respeita o caráter profético dos textos escatológicos. Outro método de estudo de profecias bíblicas é o literário e textual, como um método gramático histórico. Como a própria designação bem o demonstra, esse método visa dar um sentido literário para as palavras proféticas, segundo o significado ordinário de uso normal, ou seja, perpetrar a interpretação do texto de acordo com a sua natureza de sua inspiração profética. Pois se cremos na inspiração plenária e verbal das Escrituras Sagradas, devemos atentar para o fato de que os textos proféticos seguem também uma interpretação literária. Isso é, dentro de um mesmo texto bíblico, existem a linguagem literal e a linguagem figurada. Há uma perfeita relação entre as verdades literárias e a linguagem figurada. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, o escritor diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. O texto fala de um homem literal. Já no versículo 29 do mesmo capítulo, encontramos João Batista assim se referindo a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João usa a expressão cordeiro para denotar um homem literal, o sentido literário da pessoa de Cristo. Agora que já vimos os métodos de interpretação das profecias bíblicas, é preciso entender que a profecia bíblica nada tem com o dom de profecia. A profecia bíblica tem caráter inerrável, sendo ela parte das Escrituras Sagradas inspiradas por Deus. O dom de profecia tem a sua importância dentro do âmbito congregacional. No entanto, não se trata de uma verdade irrefutável, pois está sujeita a erros e manipulações humanas. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É claro que Paulo não está se referindo aos profetas bíblicos, mas aos irmãos que têm o dom de profecia. Isso mostra pelo menos 2 coisas importantes. Primeiro, que o dom de profecia não é infalível, e segundo, que nós devemos ter cuidado para não elevar essas profecias no mesmo nível de inerrância que se atribui aos profetas e às profecias bíblicas. Outro cuidado que devemos ter é não confundir as profecias já cumpridas com as profecias que são de cumprimento futuro. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17,
diz que, chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos doentes e endemoniados, e Jesus expulsou os demônios e curou os enfermos. Ao fazer isso, ele cumpriu uma profecia bíblica. O versículo 17 diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Outro exemplo está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 24, que nos diz: disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a Escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados fizeram, pois, estas coisas. Observamos que algumas profecias de Isaías 53 e do Salmo 22 já se cumpriram na pessoa de Cristo. Por isso é importante entender as profecias que já estão cumpridas e as que ainda irão se cumprir. As Sagradas Escrituras mostram apenas um sistema de verdades. Não há na Bíblia espaço para verdades relativas, mas apenas para verdades absolutas. A Bíblia não falha. Quem falha são aqueles que buscam distorcer a verdade da palavra de Deus. O valor das opiniões humanas vigora apenas quando estas estiverem de acordo com a palavra de Deus. Assim, nos próximos vídeos estaremos aprofundando os nossos estudos sobre as profecias bíblicas. Que você tenha um dia abençoado no nome do Senhor Jesus.